dia, meus pupilos, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, tomando todos os cuidados necessários. Eu estou com saudades de vocês, saudade da escola. É tão bom estarmos juntos, né? Mas em breve tudo isso vai passar e nós estaremos lá, juntinhos. Bom, preparei para vocês hoje uma aula com 2 conteúdos. O primeiro é acróstico, que nós já fizemos em sala de aula, né? Fizemos algumas vezes, mas eu preparei para dar uma explicação assim para quem talvez não tenha entendido ou uma explicação geral. Então, olhando esse primeiro slide aí, essa figura, a gente já tem a ideia do que é um acróstico, né? Nós temos uma palavra, o acróstico, e a partir dela nós temos outra anotação criativa, refletidamente oculta, seja tanto início, centro ou orelha. Então, aí está a definição de um acróstico em forma de acróstico. O acróstico, ele é uma composição escrita que se faz a partir das letras iniciais de palavras isoladas, ou que você pode fazer essa composição no início da palavra, no interior das frases ou no interior dos versos. Ou seja, você pode fazer o seu acróstico usando as letras iniciais das palavras ou letras localizadas no interior das palavras ou das frases. A partir dos acrósticos, que são sempre lidos em sentido vertical, a gente vai formando palavras e frases. No nosso caso, aqui no 7º ano, nós vamos fazer acrósticos com frases. E essas frases, elas vão formar um texto, né? E se a gente observar essas frases, que no final vão ter uma ideia, elas vão gerar uma função poética, elas vão ter as características de um poema. Né? Toda vez que a gente termina um acróstico, a gente pensa assim, nossa, está parecendo um poema, ele tem essa proximidade. Há vários tipos de acrósticos. O mais comum é o que se forma a partir das letras iniciais das frases, como eu já falei anteriormente. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra amizade. A partir da palavra amizade, nós formamos. Amigos são, muitas vezes, os irmãos que escolhemos. Zelosos, eles nos ajudam e dedicam-se por nós, para que nossa relação seja verdadeira e eterna. Então, reparem que a partir da palavra amizade, nós fomos formando frases, e essas frases deram origem a um pequeno texto, que, repito, tem todo um ritmo, tem toda uma função poética. Outro tipo de acróstico é você fazer cada frase iniciando sucessivamente com uma letra do alfabeto. Então, por exemplo, vocês têm ali as letras A, B, C, D, E, F, G, H. Com essas letras vocês formam. Assim começa o meu dia. Bocejo, levanto, tomo café. Como um déjà vu, repetição. Devagar prossigo minha luta, encontrando obstáculos, fugindo de tarefas inglórias, ganhando o pão nosso de cada dia. Hoje é dia de recomeço, interminável. Então, aqui, mais uma vez, nós vimos um outro tipo de acróstico, não mais com uma palavra, mas com as letras do alfabeto, e que também formam um texto, e também tem uma característica poética. Outro tipo de acróstico é feito a partir de um nome próprio, que pode ser nome de pessoa, pode ser nome de lugares, enfim, um substantivo próprio. Então, é muito comum esse tipo de utilização do acróstico quando se quer fazer, por exemplo, homenagens, né? Você pode pegar uma pessoa que você goste muito, pode ser alguém do seu convívio ou alguém que você, sei lá, um cantor, um autor, enfim, alguma pessoa que você goste. E a partir daí descrever as qualidades. Por exemplo, aqui o acróstico foi feito a partir do nome de doutora Zilda Arnes. Então o acróstico ficou assim: de pessoas como ela, o nosso mundo está precisando.
realmente, algumas personalidades têm um dom especial. Ame ao seu próximo, nosso Pai amado está avisando. Zilda Arnes cumpriu a sua jornada aqui na nossa terra. Infelizmente, sua morte trágica causou muita comoção. Lutou como soldado valente que enfrenta uma guerra. Descanse em paz, é o nosso desejo com forte emoção. A sua gloriosa caminhada entre nós com vitória encerra. Então, esse acróstico foi uma homenagem à doutora Zilda Arnes. A propósito, vocês sabem quem foi doutora Zilda Arnes? Tá aí, pesquisem. Vamos descobrir, então, quem foi doutora Zilda Arnes. Observe, vejam o acróstico a seguir. A partir da palavra mulher, foram sendo formadas outras palavras. M de meiga, única, linda, honesta, esperta, radiante. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o texto descritivo. Como o nome já está dizendo, o texto descritivo ele descreve alguma coisa, ele faz a descrição de alguma coisa e de uma forma detalhada. Pode ser a descrição de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de um animal, de um fato, alguma coisa que aconteceu. E a intenção sempre é transmitir para o leitor as impressões, as qualidades daquilo que foi descrito. Em outras palavras, falando de outra forma, o texto descritivo, ele capta as impressões para que dessa forma ele possa fazer o leitor elaborar uma espécie de um retrato. Ele leva o leitor a imaginar como se fosse uma fotografia. Por meio das palavras, o leitor consegue visualizar o que está sendo descrito. As principais características do texto descritivo são, primeiro, o retrato verbal, ou seja, a capacidade que o leitor vai ter de visualizar, como se ele pudesse visualizar, fazer um retrato do que está sendo descrito, de acordo com as características descritas. Outra característica, não existe frases que venham antes ou depois, ou seja, não existe uma relação de antes e depois. As frases podem ser trocadas de lugar, que essa sequência não vai fazer diferença. Outra característica é um predomínio de substantivos, de adjetivos e de locuções adjetivas. Por quê? Para você descrever alguma coisa, quanto mais adjetivos você tiver para os substantivos, mais rica vai ser a sua descrição. E uma outra característica, utiliza-se enumeração e comparação, ou seja, vai se colocando em ordem as coisas, E comparação, pode-se comparar determinadas coisas com outras coisas para se fazer a ideia do que se quer descrever. A estrutura do texto descritivo, ela é a mesma do texto narrativo, ou seja, ela tem as três partes, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo que na introdução é apresentado o objeto que se quer descrever, no desenvolvimento começa a caracterização dessa descrição e na conclusão finaliza-se essa descrição, finaliza-se essa apresentação de forma que o leitor já consegue visualizar de uma vez o que foi descrito. A descrição ela pode se apresentar de duas formas. A descrição subjetiva, que é o tipo de descrição que evidencia, que coloca de forma clara as impressões pessoais de quem está escrevendo o texto. É como se o autor escrevesse com emoção. Ele escreve de uma forma emotiva, ele se emociona, ele usa quase a inspiração, a poesia para fazer essa descrição subjetiva. Normalmente são descrições psicológicas, são características psicológicas, por exemplo, de caráter, de personalidade, como que uma pessoa por exemplo, se a pessoa é boa, se a pessoa é má, ou se aquele determinado local é um local agradável. Então, essa é uma descrição subjetiva. Outro tipo de descrição é a descrição objetiva,
que é o contrário da outra, porque aqui ele descreve o objeto de uma forma exata, de uma forma realista, de uma forma concreta. Não existe sentimento, não existe impressões sentimentais do autor. Então, por exemplo, os retratos falados que são feitos em delegacias, por exemplo, é uma forma de descrição, e é uma descrição direta. Né? Um manual de instrução, quando você compra um produto, um aparelho, alguma coisa, que vem um manual de instrução te dando passos de como a coisa funciona, ele vai descrevendo. Dicionários, que você, quando procura uma palavra, você tem a descrição de como, do que é aquela palavra, por exemplo, substantivo, feminino, singular, está descrevendo, então é uma descrição direta, objetiva. Lembrando que o texto descritivo, ele pode existir por ele só, né? Por exemplo, eu vou fazer a descrição de uma pessoa de forma objetiva ou de forma subjetiva, ou seja, de forma objetiva eu vou dizer, ela é alta, ela é baixa, ela é magra, ela é gorda, ela é loira, ela é morena, ela tem cabelo comprido, ela tem cabelo curto, sei lá. E a descrição subjetiva, ela é uma pessoa agradável, educada, de bom caráter. Então, esse é um tipo. E também o texto descritivo, ele pode estar associado ao texto narrativo. Por exemplo, quando eu escrevo uma determinada história e chega em tal ponto, eu quero descrever um personagem. Então, aí entra também o texto descritivo. Quer dizer, ele pode estar incluído, ele pode estar associado ao texto narrativo. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos fazer um debate na aula, nós vamos fazer um debate ao vivo, e para isso eu gostaria que vocês estudassem bastante sobre os acrósticos, o texto descritivo, se preparem para que na próxima aula nós estejamos prontinhos para esse debate, certo? Vocês serão avisados o dia e o horário que isso vai acontecer, em que essa aula vai acontecer, certo? Um beijo para vocês, obrigado por vocês estarem aqui comigo e fiquem bem, cuidem-se.